noite, irmãs. Como é que vocês estão? E aí, saudade demais das irmãs. Nosso coração está apertado, né, Thay? Demais. Muito apertadinho, mas o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos aqui gravando esse vídeo, para que de alguma maneira, né, nós também pudéssemos ouvir a palavra do Senhor, louvar a Deus. Até porque nós passamos essa semana fazendo atividades bem interativas, reflexivas, né, de oração, de intercessão. Eu não sei qual foi a percepção que vocês tiveram, mas, nossa, eu me senti muito edificada. Eu me senti mais próxima também. Porque ficou aquele vazio, né? Depois começou aquelas atividades assim, você tipo, poxa, o que vai ter agora aqui no grupo? Isso. Você fica assim, qual a novidade agora? A gente teve essa sensação de estar mais próximo, mais perto. E a nossa fé também fortalecida, porque eu sei que, assim como eu passei por esse momento de tristeza alguns dias atrás, você também passou por isso, né? E a gente, nesse momento de se fortalecer, compartilhar textos da Bíblia, louvar a Deus, orar, né, interagir, tudo isso nos ajuda. Então, a gente vai orar agora nesse momento, agradecer a Deus por essa oportunidade que estamos tendo aqui na casa da Tia Thay, no estúdio do Tio Miqueias, para louvar a Deus. E nós desejamos de todo o nosso coração que você seja extremamente abençoada por meio desse vídeo, dessa gravação, por meio da palavra, dos louvores, que tudo sirva para a glória de Deus. Vamos falar com Deus, irmãos? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, né, onde você estiver, na sala da sua casa, no seu quarto, não sei onde, mas vamos falar com Deus, vamos ficar em sintonia com o Senhor agora. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, obrigada pelo Senhor ter separado esse momento para estarmos aqui juntas com esse propósito de orar e aprender mais um pouco da sua palavra. Nós queremos te agradecer por cada irmã da Primeira Igreja Batista de Cascavel, por cada uma das mulheres cristãs em missão. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem guardado a vida de cada uma delas. Em meio aos sofrimentos e às lutas, nós temos visto que o Senhor é grande, visto que o Senhor é poderoso, que tem cuidado de nós. Nós queremos voltar os nossos olhos para Ti, Senhor. Olhar para o monte e ver que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus eterno, nos ajude a ficarmos quietas e saber que o Senhor é Deus. Continua trazendo edificação aos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos assim. Amém. Amém. Então, nessa noite, nesse dia, nessa tarde, não sei que você vai estar vendo isso aí, mas nós iremos louvar o nome do nosso Deus. A primeira canção que nós iremos cantar é o Salmo 103 do Ministério de Louvor com Cristo. Já cantamos essa música na igreja e espero que você possa acompanhar justamente conosco e possa, nesse momento, tirar esse momento para adorar o nome do Senhor de verdade e sentir de fato que Deus, Ele merece ser adorado. E essa canção ela fala muito sobre a questão da alma, né? Bendiga minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Então, que nesse momento o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração possa estar voltado para esse momento de fato, engrandecer ao nosso Deus na beleza da sua santidade. Amém? Bendiga minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome.
Bendiga, minha alma, ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome, é Ele quem perdoa os pecados e sara toda dor. Bendiga, minha alma, ao Senhor e se recorde de todos os teus benefícios, pois é Ele quem redime a vida da perdição. É Ele quem enche a minha boca de adoração, renova as minhas forças quando fraco estou. Faz notórios seus caminhos desde a criação, e os que o temem manifestam seu eterno amor. Aleluia, louva minha alma ao Senhor, entoe o plano louvor, a oferta dos meus lábios. Aleluia, louva minha alma ao Senhor, entoe o puro louvor que nasce do meu coração. Amém. Irmãs, que bom, né? A gente louvar a Deus. Que gostoso a gente poder engrandecer o nome do nosso Deus com cânticos tão belos como foram entoados aqui nesse momento. Nesse momento agora, a gente separou para a gente refletir um pouco na palavra de Deus. E eu não sei se você lembra do tema que nós escolhemos para a gente trabalhar durante esse semestre, né? Apesar dessa parada obrigatória, né, que a gente se encontra, nós não esquecemos o nosso tema e a gente deseja abordar esse tema, relembrar um pouco do que a gente, no nosso primeiro estudo, né, fazer tipo uma revisão. Então, se você anotou alguma coisa no seu caderninho lá de estudos da MCM, pega lá o caderninho, pega a sua Bíblia, deixa tudo posicionado aí que a gente vai estudar um pouquinho a Bíblia, tá bom? Então, não sei se você lembra, mas o tema do nosso estudo, que a gente estaria abordando durante esse semestre, seria... Quem lembra? O Evangelho na rotina do lar, né? Baseado no livro, Glorinha mostra aí, Vislumbres da Graça, da Glória Furman, uma excelente escritora, muito boa. Quando a gente lê o livro, parece que ela está falando com a gente assim, bem pertinho. Então, nós escolhemos esse livro e pensando nesse tema, aplicando, trazendo o Evangelho para a rotina do nosso lar. E aí nós pensamos em algumas perguntas, não foi, Glória, que a gente falou lá no dia? Só para você lembrar, né? Quando você ouve a palavra rotina, o que é que vem à sua mente? Nós conversamos um pouco sobre isso, a gente falou, rotina, vem isso. Você pensa o quê, Glorinha? O quê? Pensa em rotina. Rotina, cumprir tarefas. Cumprir tarefas, né? Aquela coisa que você faz todos os dias. Algumas falavam assim, aquela coisa chata que você repete, né? Rotineiramente, né? Quando essa rotina está relacionada ao lar, o que é que vem à sua mente? Aí talvez você deva lembrar assim, lavar louças, né? A Thay tá falando, fazendo ali lavar louça, fazer o almoço. Às vezes você pode pensar assim, nossa, rotina do lar, eu penso logo em coisa ruim, porque trabalho não tem fim, né? O cesto de roupa suja nunca seca, gente. Porque é isso, né? A louça sempre tá lá esperando por nós. Talvez você pense quando falamos em rotina do lar em algo ruim, mas vamos continuar relembrando o que a gente trabalhou naquele dia, nossa primeira reunião. E o Evangelho? O que é que o Evangelho tem a ver com as nossas vidas diárias dentro do lar? Porque o tema é o Evangelho na rotina do lar. Que ligação tem o Evangelho com a minha rotina do lar? Que muitas vezes eu olho para a minha rotina do lar com um peso tão grande no meu coração. Então, como o Evangelho tem essa relação, essa influência, né, com as minhas atividades, como lavar louça, varrer a casa, estender roupas, trocar a fralda suja dos nossos filhos, fazer a comida, né, receber amigos na nossa casa.
como esse evangelho tem a ver com todas essas coisas que nós fazemos rotineiramente, todos os dias na nossa casa, né? O que isso tem a ver? Então, nós pensamos nessas perguntas iniciais e eu quero lembrar a vocês de uma citação que eu fiz, que eu retirei do livro, da página 19, que diz assim: a teologia é para donas de casa que precisam conhecer Deus, quem elas são e a razão de ser da vida cotidiana e secular. Então, a teologia é para nós, mulheres, donas de casa, né? E a teologia nada mais é do que o estudo sobre Deus, de uma forma bem simples, né? Nós precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer a sua palavra, porque assim como, né, qualquer outra pessoa, um pregador, né, um palestrante, eles estudam tanto a palavra de Deus, porque nós, como donas de casa, não podemos também ter esse conhecimento, ter a teologia, ter a palavra de Deus perto de nós, para nos auxiliar na nossa rotina do lar. A teologia também é para mim e é para você, irmã, que é dona de casa. Então, nós pensamos em alguns versículos, não foi, Glória? A gente leu Efésios, capítulo 2, verso 10, pensando que nós fomos criadas para a glória de Deus, para as boas obras. Então, nós temos um propósito de vida. E a gente continuou pensando sobre como o Senhor nos usa, né, dentro dessa rotina, em que muitas vezes nós temos uma visão errada da nossa rotina do lar. A gente tem logo aquela visão, né? Isso vai passar. Eu estou aqui no meu contexto com meu filho pequeno, mas um dia ele vai crescer e, poxa, venci a minha batalha, consegui passar por essa etapa e logo, logo minha vida vai voltar ao normal, né? A gente tem essa visão de que o quanto antes eu quero que a minha vida volte a ser, né? Volte à sua normalidade. A gente encara muitas vezes a rotina do lar dessa forma, com peso, com um pensamento negativo, de que aquilo ali é uma batalha, é uma provação que eu estou passando, mas eu vou vencer, eu vou passar e a minha vida vai voltar ao normal. Mas essa não é a perspectiva correta que Deus quer que nós tenhamos como mulheres. Deus, ele age dentro desta rotina para trabalhar em nossos corações o caráter de Cristo. É na vida ordinária, é na vida cotidiana do lar que as coisas acontecem. É nesse universo que é caótico, né? Às vezes a nossa família, né? Cada um pensa diferente, pessoas diferentes, cidade diferente. É nesse contexto caótico, entre aspas, que o Senhor se revela de uma forma tão bela e traz para os nossos corações a sua palavra e olha, e diz assim para nós como filhas: eu quero trabalhar no seu coração dentro dessa rotina, dentro desse universo que eu te coloquei. É aqui que eu quero trabalhar no seu coração. Não é a parte, né? Eu vou passar aqui dessa vida, desse contexto e daqui a pouco eu vou aprender mais sobre Deus em um outro momento da minha vida, não aqui como dona de casa. Não, o Senhor quer nos usar e quer trabalhar em nossos corações aqui mesmo, na nossa casa, no seu lar, onde você está, dentro das suas atividades rotineiras. E nós pensamos, já que o tema é o Evangelho na rotina do lar, tudo bem, né, irmã Sara? Eu sei que a nossa rotina é assim, Deus quer trabalhar dentro da nossa rotina, mas o que seria esse Evangelho aplicado às nossas vidas? O que seria então esse Evangelho no lar? E nós falamos também sobre o Evangelho, que o Evangelho é a boa nova de Deus, é o próprio Jesus Cristo. Então, é o próprio Senhor Jesus Cristo revelado por meio da sua palavra, sendo aperfeiçoado em nossas vidas e nós praticando esse Evangelho no nosso lar todos os dias, né? Um dia, Deus, o nosso Deus, criou todas as coisas. Ele fez tudo perfeito, em perfeita ordem. E Ele nos fez. Em Adão, nós fomos formadas também. Mas houve uma ruptura. O pecado entrou no mundo, a queda entrou, né? Todos nós somos caídos e destituídos da glória de Deus. E por conta disso, todas as coisas ruins e difíceis que nós enfrentamos no nosso lar é por conta do pecado. Mas o Senhor nos oferece redenção e esperança por meio do seu Filho Jesus, o nosso Salvador. Então, Ele é a boa nova de Deus, é o Evangelho. Nós precisamos ter na nossa mente essa visão da criação, da queda e da redenção. O Evangelho como um todo tem uma visão geral das Escrituras para que essa palavra de fato seja aplicada em nossas vidas. Muitas vezes nós não conseguimos viver o Evangelho, viver a palavra de Deus no nosso lar, porque nós desconhecemos o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Para que você possa identificar um falso evangelho, você precisa conhecer o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho está aqui, na palavra de Deus. Você precisa ler essa palavra todos os dias. E
ficar mais próxima dela, porque é ela que vai te trazer a orientação correta, né? E nós finalizamos, né, no nosso estudo, pensando sobre essas duas questões, né? Como o Evangelho, ele se aplica à nossa casa e como o Senhor quer usar, né, esse Evangelho na rotina do nosso lar. E a palavra final foi uma palavra de esperança. Lá em 1 Coríntios 15, 19, fala que se a nossa vida está limitada apenas a essa aqui, nós somos pessoas miseráveis e infelizes. Se a nossa visão está apenas no aqui e agora, no que vai acontecer aqui neste mundo, e pronto, nós somos infelizes mulheres, né? A nossa vida é infeliz e sem esperança. Nós devemos ter uma perspectiva sempre no eterno. Deus quer que nós olhemos sempre para Ele, como eterno Deus, e que tudo que está acontecendo aqui faz parte do processo da eternidade que o Senhor está trabalhando em nossos corações. Então, irmãs, tenham esperança. Lembraram da palavra de forma resumida que nós trabalhamos no nosso primeiro encontro? Então, a Glorinha vai continuar ainda pensando nessa perspectiva. Então, Glorinha, é com você. Muito bem. Assim como a Sara falou, né, sobre o nosso tema, dando continuidade, hoje a gente vai falar um pouco sobre ter uma vida consagrada a Deus, né? Vamos falar um pouco sobre algo que você pode pensar que é básico, né? Assim que a gente se converte, a gente recebe a Cristo, a gente ouve falar sobre devocional. Né? Uma das primeiras coisas, né? Você recebeu a Cristo, alguém vai lhe dizer, olha, agora você precisa fazer seu devocional, né? Você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, e é algo que você precisa fazer sempre. E nós aprendemos sobre isso, ouvimos sobre isso muitas vezes, mas é algo que é muito negligenciado, né? A gente esquece, a gente peca muito nas nossas devocionais. E hoje a gente vai pensar um pouco sobre devocional, sobre isso. E eu queria que você pensasse aí onde você está, como anda a sua vida devocional, como anda a sua vida de devoção a Cristo. Será que nessa quarentena aí que está todo mundo em casa, será que tem sido um tempo bom ou não, né? Ou não, agora que não dá mesmo, né? Tá todo mundo em casa, as crianças, direto ligado ali o dia inteiro, o marido, e agora não tem tempo para nada. Ou será que tem sido um momento bom, né, para você aprender sobre Cristo e um tempo que você está em casa mais tranquilo? E hoje nós vamos pensar sobre isso, sobre devocional, sobre a importância dela nas nossas vidas, né? A devocional é muito importante porque é através dela que nós conhecemos o nosso Senhor, é através dela que nós temos um relacionamento com Cristo, né? Porque a nossa vida com Deus é um relacionamento. Você se relaciona com Ele diretamente. E assim como você se relaciona com seus amigos, com seus filhos, com Deus é da mesma forma. Você precisa ouvi-lo e Ele precisa lhe ouvir também. Então nós lemos a palavra de Deus para ouvir o Senhor, para conhecer o Senhor, e nós oramos para que Ele possa nos ouvir também. E isso é algo maravilhoso que o Senhor nos deixou, para que a gente pudesse se relacionar diretamente com Ele. Então é algo super importante na sua vida, que você não pode deixar de lado, porque é o relacionamento mais importante da sua vida, é com o Senhor. E você só vai conhecê-lo se você ter essa vida de devoção a Deus. E como eu perguntei, né, como é que anda? Será que tá bom? E às vezes a gente for pensar em vida devocional, né, dona de casa, muitas vezes não tem tempo, é o menino, é o marido, e são várias coisas. Mas eu queria que você pensasse nisso como o momento mais importante do seu dia, né? O momento que você vai estar com o Senhor, conhecendo o Senhor diretamente. E eu queria que você pensasse na devocional e esquecesse das dificuldades. Talvez você pense assim, não, agora com todo mundo em casa tem sido mais difícil para mim, né? As crianças estão aqui, não tem... O tempo que eu tinha para fazer a devocional era quando o menino estava na escola. Agora eu não tenho mais esse tempo, porque o menino está em casa. Ou então meu marido está em casa direto. E eu queria que você não desanimasse com as dificuldades, né? Porque se a gente for esperar um momento certo, o dia perfeito, o dia ideal, a gente nunca vai crescer nesse relacionamento com Deus.
porque esse dia perfeito não vai existir. E às vezes até quando o dia é perfeito, a gente coloca alguma coisa, né? Eu tava lá, eu me mudei recentemente. E na casa da Glória, viu? Show de bola. Na casa que eu morava antes, era muito barulhento, porque tinha a creche do lado, né? Então, tanto de manhã como à tarde, era um barulho muito grande de criança entrando e saindo, de carro, de gente passando. E a minha vizinha, ela trabalha com costura, então, a minha antiga vizinha. Quem trabalha com costura sabe que a pessoa começa muito cedo e termina muito tarde, né? Então, 5 horas ela já estava acordada costurando, meia-noite, 1 hora da manhã ela ainda estava costurando. Então, era um barulho, assim, de máquina muito grande. E aí eu falava muito sobre o Lucas, né? Meu marido reclamava, dizia assim, ai meu Deus, é muito barulho essa vizinhança, é muita gente. E a casa que eu me mudei agora é muito tranquila, assim, você não escuta barulho de ninguém, você não escuta os vizinhos conversar, parece que não tem ninguém na rua, parece que é só você ali, você tá num universo paralelo, só você. E aí eu tava reclamando pro Lucas esses dias do silêncio, eu dizendo pro Lucas, nossa natureza. Aqui é tão silencioso que o barulho dos pássaros parece tão alto, porque como ninguém fala, não tem barulho de carro, não tem barulho de nada, o barulho dos pássaros são muito alto. Aí eu fiz deve ter um monte de pássaro aqui no nosso telhado, porque é muito alto o som. Aí ele dizendo, oh meu Deus, essa mulher reclama quando tem barulho, reclama quando tá em silêncio. Então, mesmo na ocasião perfeita, né? Porque antes eu ficava pastorando a minha vizinha, tinha que acordar mais cedo do que ela, pra mim poder ter um tempo que não tivesse barulho. E agora eu tenho silêncio total, mas ainda assim a gente arruma um defeito pro dia perfeito, né? Porque nós somos assim. Então, que você não desanime com as dificuldades. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes você se prepara e você marca um horário e tudo, aí chega o vizinho, ou então você recebe uma notícia, ou então acontece alguma coisa, e tudo acontece para que você não tenha esse momento com o Senhor. Mas a gente não pode parar e desanimar diante das dificuldades, porque senão nós nunca teremos uma vida com Cristo, nós nunca cresceremos, nunca iremos conhecer a Deus profundamente se a gente parar diante das dificuldades. E eu queria também pensar sobre essa vida, né? Muitas vezes a gente crê, a gente acredita, não, eu aprendi assim na igreja, que vou ter ali meus 20 minutos lendo a Bíblia, orando e pronto. E depois eu tô desobrigada, já cumpri aqui meu propósito de hoje, tá tudo certo, vou viver minha vida agora, minha rotina normal. Mas como nós temos refletido sobre isso, sobre o Evangelho na rotina do lar, é mais do que você separar um tempo, uns minutos para você ler a Bíblia e orar. Esse Evangelho precisa ser vivido no seu dia a dia, com as suas atitudes. E é mais do que separar alguns minutos. E por isso eu queria que a gente lesse um texto. Queria que você abrisse aí na sua Bíblia, que se encontra lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu vou ler aqui no celular, que é a versão NVI, certo? Vai dizer assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto que a gente leu de Romanos, capítulo 12, ele foi escrito por Paulo, né? Paulo escreveu a carta aos Romanos. E os primeiros 11 capítulos, nós podemos dizer que é a parte teórica, né? A teoria que Paulo traz, a doutrina. E a partir desse capítulo que a gente leu, capítulo 12, é a parte prática que Paulo vai falar conosco. Então, nos primeiros capítulos, Paulo vai falar sobre tudo que a Sara resumiu, né? Um pouco sobre, no estudo primeiro, que Deus, ele é o criador de todas as coisas, mas que nós somos pecadores, que todos nós pecamos e por isso estamos longe de Deus, mas que Cristo Jesus, ele morreu na cruz e
Por causa do que ele fez, nós somos justificados diante de Deus e agora nós temos paz com Deus por causa do que Cristo fez. E Paulo vai começar a falar aqui de coisas práticas, né? Ele vai fazer pedidos práticos para as nossas vidas como crentes em Cristo Jesus. E ele vai falar no primeiro versículo o seguinte: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E é sobre esse sacrifício vivo, santo e agradável que eu queria que a gente pensasse um pouco. Paulo ele pede isso, né, que a gente se ofereça em sacrifício. No Antigo Testamento, as pessoas traziam sacrifício, né, elas traziam o cordeiro e elas ofereciam a Deus para justificar o seu pecado, né? Mas depois que Cristo morreu por nós, nós não temos mais essa necessidade de fazer isso. Mas Paulo pede aqui que a gente ofereça um sacrifício vivo. E esse sacrifício vivo é o nosso culto racional. Então Paulo pede que você se ofereça em sacrifício vivo a Deus. E esse sacrifício é a sua vida, você por completo, todos os dias. O nosso viver, ele deve ser esse culto racional a Deus, esse sacrifício que você oferece. Então, todos os dias você deve ter essa postura de oferecer a sua vida ao Senhor, consagrar a sua vida ao Senhor. A sua devocional não deve ser só aqueles minutos que às vezes dá certo e às vezes não dá, ou que você gostaria que tivesse sido melhor, me programado melhor, não consegui ler tudo que eu queria ler, ou não deu certo de terminar, porque o menino acordou. E não é isso, não é só isso, né? Você não deve se limitar só a esse tempo que você se separa, mas você deve pensar na sua vida como algo consagrado ao Senhor, como esse sacrifício vivo que Paulo nos pede, santo e agradável a Deus. Todos os dias você deve buscar isso. E ele vai continuar dizendo que não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo ele também pede para que a gente não se amolde a este mundo, né? Que a gente não se conforme com esse mundo, que a gente não assuma a forma desse mundo. O mundo em que nós vivemos hoje é um mundo que não valoriza a palavra de Deus, é um mundo que não busca a palavra de Deus. Devocional, que besteira. Tempo é dinheiro, então para que você vai perder tempo lendo um livro desse, algo que já ficou no passado, algo que não tem significância? Então, o mundo ele pensa dessa maneira. Não se fala mais na Bíblia, não se prega mais a palavra de Deus, não se ensina mais a palavra de Deus. Então, nós precisamos ser diferentes. Paulo quer que a gente não se amolde a esse costume, que a gente não viva dessa maneira. Nós, como crentes em Cristo Jesus, nós devemos valorizar essa palavra, nós devemos crer nela e buscá-la. Porque se a gente for seguir as pessoas, o mundo, e como eles vivem hoje, nós vamos deixar essa palavra de lado, nós vamos seguir os psicólogos, nós vamos seguir os livros de autoajuda, porque a Bíblia não tem valor para este mundo. Mas nós cremos que não é assim, e Paulo nos adverte a isso, ele nos pede, né? Ele roga para que a gente não se amolde ao padrão deste mundo, mas que a gente transforme pela renovação da nossa mente. Quando nós estamos dispostos a conhecer a vontade de Deus, a viver essa vontade, a conhecer essa palavra, ela transforma as nossas mentes, ela renova as nossas mentes. Então, quando você se dispõe a ler a Bíblia e a aprender dela, ela renova a sua mente de uma maneira que você vive o seu dia para o Senhor, vive a sua rotina para o Senhor, você faz as suas atividades para o Senhor. E é sobre isso que eu queria que as irmãs pensassem, sobre viver essa palavra dessa maneira. E não que o seu devocional não seja importante, ele é sim muito importante, mas que você não se limite só àquele momento, que você leve aquela palavra que você aprendeu, que Deus falou com você, para todo o seu dia, que ela possa estar na sua mente, para que você possa ser transformado por ela e transformar a sua vida, das pessoas que estão à sua volta. E eu queria
falar alguns conselhos práticos de como nós podemos melhorar a nossa vida devocional, como nós podemos consagrar a nossa vida por completo ao Senhor. E o primeiro conselho é separe um tempo, né? A devocional precisa acontecer, você precisa separar um tempo para o Senhor. Geralmente a gente diz assim, de manhã, mas nem todo mundo funciona de manhã, né? Tem gente que prefere à noite, de madrugada. Um tempo que seja melhor para você, um tempo que funcione, que seja um tempo mais tranquilo. Eu sei que nem sempre vai ter um tempo tranquilo, mas que você possa separar um tempo. Se o seu filho dorme 5 minutos, só então vai ser aqueles 5 minutos que você vai ter com seu filho dormindo, que você vai separar para fazer a sua devocional. Depois de separar um tempo, você precisa planejar o que você vai fazer. Porque às vezes você consegue o tempo ali, não, consegui aqui 10 minutos que eu mandei o menino lá para casa da avó. 10 minutos em casa. Mas e aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a Bíblia, não sei o que eu vou ler, ou então o texto de hoje é uma genealogia, não quero ler genealogia, e aí você acaba se perdendo, né? O tempo acaba passando e você não sabe o que fazer. Então, planeje o que você vai fazer. Existem muitos planos de leitura, existem muitos planos de devocionais. Você pode pedir ajuda a alguém que você conhece, se você tem essa dificuldade, para lhe ajudar, lhe orientar de como você pode fazer o seu devocional para que ele seja proveitoso. Então, planeje o que você vai fazer. Não, eu vou ler o livro de Marcos. Então, todo dia você, naquele tempo, você vai ler um capítulo do livro de Marcos. E assim você vai ter proveito do seu tempo, né? Você não vai ficar perdido todo dia procurando uma coisa diferente. Outra coisa é ore ao Senhor. É muito importante a gente começar um devocional orando ao Senhor. Às vezes até você não está conseguindo fazer o devocional. Senhor, eu não estou conseguindo. Eu sentei aqui para fazer, o vizinho chamou, ou então alguém ligou, o menino acordou já 3 vezes. Ore ao Senhor para que Ele lhe ajude, Ele lhe direcione. Então, se você, todo dia você tenta fazer, mas você está com dificuldade, comece sempre orando ao Senhor, porque Ele irá lhe ajudar com certeza a você ter esse tempo com Ele. Ore ao Senhor, peça direção para que Ele possa lhe direcionar a sua palavra. Outra coisa também que faz com que o devocional seja algo que permaneça durante todo o dia é a gente separar um versículo. Separa um versículo daquela leitura que você fez para que você possa memorizá-lo, para que ele esteja sempre à sua mente, para que durante o dia você possa lembrar daquele versículo que você leu lá no devocional. Ou muitas vezes a gente vê quando a gente está passando por dificuldades e o Senhor nos faz lembrar de um versículo que a gente leu, que a gente memorizou. Então isso é muito importante. Isso faz com que a sua devocional não seja só aqueles 20 minutos que você leu ali durante o dia, mas ele permanece. E você permanece com aquela palavra na sua mente e no seu coração. Outra coisa que você pode fazer também é espalhar versículos pela casa, para que você possa estar constantemente lembrando, e ajuda também a você memorizar frases do seu devocional, coisas que lhe marcaram, para quando você estiver lá lavando a louça, ou para quando botar no carro, para quando você estiver indo para algum lugar, você lembrar. Coloca em algum lugar que você possa ver, para que aquela palavra esteja sempre ali, para que você possa aprender de verdade sobre a palavra de Deus. Além disso, também tem alguém para lhe ajudar, né? É muito importante ter alguém para lhe ajudar, ter alguém que você possa contar, que você possa falar, olha, minha vida, eu estava indo bem na minha devocional, mas parei por algum motivo, não estou conseguindo voltar, não tenho vontade, tenho as dificuldades. Então tem alguém que você possa contar para lhe ajudar nesse processo, um irmão que lhe ajude, que lhe motive. É muito importante a gente ter pessoas que caminham com a gente para que possam nos ajudar nesse processo. Não desvalorize o seu tempo com Deus, o seu devocional, a palavra de Deus, porque a nossa vida cristã, ela depende disso, né? Ele é aquilo que fortalece a nossa fé para os dias difíceis, né? Nós temos vivido tempos tão difíceis, onde a palavra de Deus nunca foi tão necessária como é hoje. Às vezes você vai
5 minutos que você tem que sair de casa, você vai num banco, resolver alguma coisa, você encontra alguém que está desesperado e você tem a palavra de Deus para auxiliá-lo, para confortá-lo, para trazer esperança. Então, não desvalorize a sua vida com Deus. O melhor relacionamento que você pode ter. Os seus filhos um dia vão crescer, vão sair de casa, vão ter sua família. O seu trabalho pode ser que você tenha aí hoje, mas amanhã pode ser que você não tenha mais. As suas coisas materiais um dia irão se acabar, mas a palavra de Deus não. Ela permanece eternamente. Como a Sara falou na revisão do nosso estudo passado, nós temos que sempre ter os olhos fixos no Senhor, porque Ele sempre estará conosco. Então, a gente tendo a palavra de Deus, ninguém pode tirá-la de nós, né? Ela sempre estará conosco e ela vai durar eternamente. Então, tudo aquilo que você aprendeu hoje vai ser para a eternidade. Quando a gente evangeliza as crianças, a gente sempre fala, olha, Jesus ele nos dá uma vida eterna, não que lá no céu quando você morrer, mas uma vida eterna que começa agora. Assim que você recebe Jesus, essa vida eterna começa aqui. E um dia você vai viver com Cristo lá no céu, mas a vida eterna começa aqui. Então, viva com os olhos sempre pensando na eternidade. Tudo que você aprende do Senhor, tudo que você atribui aqui sobre esta palavra, vai durar para a eternidade. Ninguém vai tirar isso de você. Então, que você possa valorizar e assim consagrar a sua vida. Tente fazer isso, se esforce para que você consiga fazer com que o seu devocional seja não só aqueles minutos, que muitas vezes não dá certo, mas que seja algo que dure durante todo o dia, algo que você tenha anseio em fazer todos os dias. E não desanime. Se hoje não deu certo, continue amanhã de novo e faça isso e seja persistente, perseverante, porque a palavra de Deus é o nosso maior tesouro. E eu queria agora orar com as irmãs, que as irmãs possam refletir sobre isso, sobre essa palavra, que o Senhor possa abençoar a sua vida por meio desse estudo. E eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos e você orasse comigo. Querido Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, pela Tua palavra, que ela é perfeita e nós sabemos, Senhor Deus, que ela permanece eternamente. Muito obrigada, Senhor Deus, porque nós temos acesso a ela, Senhor Deus. Ela nos traz vida, nos traz esperança, nos traz, Senhor Deus, certeza, Senhor Deus, de dias melhores, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, pela Tua palavra. Que o Senhor possa colocar em nossos corações o desejo, Senhor Deus, de buscá-la todos os dias, Pai, de vivê-la e de aplicá-la, Senhor Deus, na nossa rotina, nos nossos afazeres. Que a gente possa constantemente, Senhor Deus, estar lembrando daquilo que o Senhor tem nos ensinado. E que assim, Senhor Deus, a gente possa viver sempre com a Tua palavra, Senhor Deus. Que a gente possa valorizar, Senhor Deus, os nossos momentos contigo. Que o Senhor possa abençoar as minhas irmãs, Senhor Deus, onde quer que elas estejam. E que elas possam viver, Senhor Deus, a vida delas, a rotina delas, para o Senhor. E que essa palavra, Senhor Deus, a Tua palavra possa ajudá-las, Senhor Deus, nas suas dificuldades, nos seus momentos de medo, Senhor Deus, de tristeza. Que a Tua palavra, Senhor Deus, possa confortar, Senhor Deus, o coração delas, Pai. Nos abençoa, Senhor Deus, e que cada dia, Pai, a gente possa ser mulheres da palavra, Senhor Deus, que buscam essa palavra, que estudam essa palavra, Senhor Deus, e que vivem, Senhor Deus, essa palavra. Esse é o meu pedido, Senhor Deus, esse é o meu desejo. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãs, só pra gente finalizar aqui, eu queria deixar um versículo para vocês de João, capítulo 17, versículo 3, que vai dizer assim: E a vida eterna é isto, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Então, é isso que nós fazemos. Conhecemos a Cristo, nós vamos prosseguir conhecendo a Cristo pela eternidade, né? Então, tenha esse desejo no seu coração de servir a Cristo, de buscá-lo e seguir e conhecê-lo. Amém. Que bom, né, irmãos, a gente ouvir a palavra de Deus. E uma frase que ficou assim na minha mente de uma
uma mulher cristã que eu sigo no Instagram, às vezes acontecem as coisas difíceis da vida, eu até falei no estudo, né? Eu sempre repito isso lá em casa. Ai, a criança adoeceu, a criança acordou antes da hora, o cachorro latiu, a vizinha está costurando, enfim, o vizinho bateu na porta. Ai, tudo isso acontece para que me impeça de ter meu momento devocional com Deus. Mas, irmãos, não vamos atribuir, não vamos fazer tanto alarde com todas essas coisas. Irmãos, é a vida acontecendo. A vida é assim, ela acontece dessa forma. Se você tem filho pequeno, ele vai adoecer, ele vai acordar antes do horário, ele não vai dormir a noite toda. E no outro dia você vai estar lá e a vida vai continuar. E você precisa ter um foco direcionado, que é o Senhor. Então, a nossa vida devocional vai nos dar ânimo, né, e orientação para que a gente continue perseverando, porque essas coisas vão continuar. Vai ter dia que você vai brigar com seu marido, que você não vai estar tão bem. Vai ter dias que, como a Glória falou, você vai sentar para fazer devocional e nem sempre são as coisas externas, mas dentro da gente, a gente não está concentrada para ler a Bíblia, a gente não está ali focada para ler a Bíblia, né? Então isso acontece, irmãos, isso acontece. Todas nós passamos por isso. O que a gente está tentando trazer para as irmãs é isso. É uma praticidade do Evangelho na sua rotina. O Evangelho deve ser aplicado dia após dia na sua vida. Então, nosso desejo é que você tenha esse hábito de fazer seu devocional diariamente e que você compartilhe no grupo. A gente está fazendo muitas coisas legais lá no grupo, né? Compartilhando a palavra de Deus. Então, você pode compartilhar o que você tem aprendido diariamente por meio das suas devocionais, no nosso grupo no WhatsApp, compartilhar com pessoas que não conhecem Jesus. Então, há uma infinidade de maneiras de você compartilhar também essa palavra que Deus está falando ao seu coração. Isso te ajuda até mesmo como um alerta. Olha, faz isso que você está compartilhando, né? Obedece essa palavra que você está dizendo para outra pessoa. Muitas vezes acontece, a gente não está muito bem e outras pessoas que não estão tão bem também vêm falar conosco e a gente, olha, lê a Bíblia, ora, lê esse versículo e é um alerta que o Senhor nos dá. Cumpra essa palavra, vive essa palavra, né? Põe em prática esse evangelho diariamente. Tá bom, irmãs? Então, é isso, né, Glorinha, né, Thay? Thay tá ali atrás, gente, nos bastidores. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso tempo, né, juntas, de forma online, virtual, né? Um abraço virtual aí em cada uma das irmãs. Um cheiro. Eu vou ter que me acostumar. Um cheiro bem grande. Espero logo estarmos juntas. Isso, gente. Tá aí, a Glória foi ótima, depois de todo um processo. Foi maravilhosa que trazer essa palavra pra gente. Deu tudo certo, graças a Deus. Então é isso, gente. Um beijo bem grande no coração de vocês. A gente vai finalizar esse momento cantando uma música, Dá-me um Coração Igual ao Teu. É uma música de consagração ao Senhor. E eu espero que você finalize esse momento cantando essa canção, né, que pede para que o Senhor nos dê um coração igual ao dele, um coração disposto a obedecer. Tudo que nós ouvimos aqui por meio desse estudo, que possamos, de fato, ter um coração assim igual ao do Senhor. Amém, irmãs? Que Deus abençoe cada um. Nossa alma possa sempre se alegrar em Deus, que ela possa sempre esperar em Deus e saber que o nosso Deus, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Essa próxima canção que nós iremos louvar, ela se chama Coração Igual ao Teu, do Diante do Trono, uma música bem conhecida também, mas que traz verdades preciosas para a nossa vida. Nós devemos sim buscar um coração igual ao de Cristo Jesus, buscar um coração que teme a Deus verdadeiramente, que o ame de verdade e assim também demonstrar o nosso amor por Deus, amando também os nossos irmãos, nos preocupando com Ele, nos importando com Ele. Então, que essa canção de fato possa ser a sua oração nesse momento, que você possa se conectar com o nosso Deus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto
cumprir